senhores telespectadores. Eu acho que todas as cidades são anéis. Anéis que ligam três ordens de realidade. Anéis que atam entre si o passado, o presente e o futuro. Bom, naturalmente há cidades onde o mais importante de tudo é o passado. Por exemplo, Atenas, por exemplo, Roma, eu sei lá se não Lisboa. Há outras cidades onde o mais importante é o futuro, é o tempo que está para vir. Grandes indústrias nascentes, grandes riquezas, multidões que vêm de toda a parte, as avenidas que se rasgam, os prédios que nascem para o céu. É o futuro que está realmente a surgir com um ímpeto e uma força enormes. Mas também há cidades onde o mais significativo é o presente. Eu acho que uma dessas cidades é Macau. Estou-lhes a falar em Macau. No ano de 1999. É o ano da deusa Amá, a deusa de braços protetores, a que protege os navegantes, os pescadores, os marinheiros que andam perdidos sobre as procelas e as tormentas do mar. Ora, é neste ano de 1999 que a cidade de Macau, que nasceu como um pintainho pequenino sobre as asas protetoras da velha mãe portuguesa. Essa cidade cresceu, fez-se uma grande metrópole de 500 mil de habitantes e vai ser transferida para a administração da República Popular da China. Reparem, a gente está aqui desde o meado do século XVI. A data que costuma dizer é 1547, mas pode ser 47, 57. É nos meados do século XVI que os portugueses aqui se instalam. Portanto, estamos no fim do século XX, já lá vão 4 séculos e meio. Não julguem que foram assim uns séculos muito fáceis. A China, enorme, forte, guerreira, orgulhosa, sempre consciente da sua superioridade cultural. Bom, e a pequenina cidade dos portugueses atrevidos, dos portugueses que chegam nos seus navios com as cruzes de Cristo e que dizem: os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. Os portugueses que têm, enfim, certas armas a favor deles. Eles têm canhões, foi isso que lhes valeu. Mas que chegam aqui e querem viver em paz. Instalam-se em paz. Não deram um tiro. Macau nunca foi conquistada a ninguém. Eu até penso que os primeiros portugueses de Macau sabem onde eles viviam. Bom, eu acho que ainda hoje a gente pode ver isso. Vamos ver barcos com famílias que têm lá os filhos, as mulheres, a criação, as galinhas, os cães, têm lá tudo, até os deuses a quem rezam. Foi em barcos assim, fundeados aqui no estuário do Rio das Pérolas, no porto de Macau, que os primeiros portugueses viveram. E naturalmente que os primeiros tempos não foram fáceis, porque os chineses desconfiavam. Mas o
o que é que esta gente quer? Esta gente esquisita, estes diabos, eles chamavam-lhe diabos vermelhos. Estes diabos vermelhos só porque não eram amarelos, naturalmente. Vêm agora para aqui, o que é que eles querem? É um tempo de mútua desconfiança, mas sempre de hábil de negociação. Negociação, diplomacia, muitas mesuras de lado a lado. Ora bem, é essa política difícil, sinuosa como uma serpentina, essa política extremamente inteligente, sempre respeitadora da diferença dos outros. Cada um é como é e tem o direito de o ser. É essa política que, ao fim de 4 séculos e meio, vai culminar por esta situação que também não tem paralelo no mundo. Não tem paralelo no mundo. Vamos entregar à República Popular da China tudo quanto existe em Macau. Naturalmente são as ruas e os prédios, porque as não podemos levar, mas são tesouros, são palácios, são baixelas, são os quadros, são museus. Vão aqui ficar de presente para a República Popular da China. Com isto, Portugal está a dar um exemplo. Entramos em paz, estivemos em paz, saímos em paz. Se algum dos senhores telespectadores souber de alguma lição mais bonita, de algum exemplo mais construtivo para instalar a paz no mundo, peço-lhe que me escreva a dizer onde é, que eu quero ir até lá para também ver. As relações entre Portugal e a China, claro que estão relacionadas com os descobrimentos. Foi depois da chegada à Índia, como sabem, o Afonso de Albuquerque chega a Malaca e aí os marinheiros portugueses encontram pela primeira vez marinheiros chineses. Estou-lhes a falar junto aqui de um baixo relevo, no Museu Marítimo de Macau, que representa uma cena que, se não aconteceu, podia perfeitamente ter acontecido. Estão os nossos rapazes a bordo de uma nau portuguesa e passa ao longo um junco chinês. É um grande navio de alto bordo, com as suas velas atravessadas pelos bambus. Os nossos marinheiros nunca tinham visto uma coisa assim. Reparem como eles perguntam uns para os outros: e aquilo que é? Se calhar são os chins. Na Europa falava-se vagamente nos chins como um grande povo, gente rica, gente culta, gente civilizada, que vivia do outro lado do mundo. Está o capitão ali, vai na ponte, olhem o ar do capitão. O capitão diz para o grumete: sim, com certeza que serão os chins. E foi nessa altura que mandámos o primeiro embaixador. Estou a falar-lhes no Museu Marítimo de Macau, que é, como ali diz, uma homenagem aos homens do mar, pioneiros das relações de amizade entre os povos de toda a terra. Foram realmente estes navios, as naus dos portugueses, os juncos dos chineses, que atravessaram os povos. E eu acho que este museu, que é um museu extremamente rico, extremamente revelador desse contacto pelo mar,
merece uma visita. Vamos fazê-la muito rapidamente. Queria-lhes dizer que, antes de haver este museu, que foi inaugurado em 1990, portanto tem 9 anos, já havia uma espécie de pequeno museu das mais antigas recordações do mar dos portugueses aqui em Macau. Olhem, estava no hangar dos hidroaviões, só que na guerra, em 1945, uma guerra em que a gente não entrou, não tínhamos nada com isso. Pois bem, vieram 5 aviões americanos, despejaram na praia, na avenida, bomba, 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 bomba. Não ficou absolutamente nada das antigas recordações. Ficou o jornal que dá essa triste notícia. Vêm aqui, por ano, centenas de milhares de jovens das escolas aprender esta lição. É um museu grande, o espaço não é muito grande, mas tem muitos pisos e conta em toda a sua beleza e em toda a sua originalidade a história da expansão marítima portuguesa e a história também da cultura marítima dos chineses. Aqui neste pavimento em que eu estou, há maquetes, são coisas feitas aqui, todas feitas em Macau. Há ali uma coisa que me parece muito bonita, claro que é romântica, é a Ponta de Sagres, com o infante Dom Henrique, rodeado de navegadores, enquanto cá embaixo há uma barca. Aquele navio é uma barca, está certo, porque o primeiro navio a dobrar o Cabo do Jador foi realmente a barca dos Gilianos, em 1434. Aquele painel, que é realmente encantador, marca o início da expansão portuguesa. Bom, mas há muitas peças, creio que estão a ver, um padrão, não é um padrão verdadeiro, é uma reconstituição, uma moldagem muito exata de um dos padrões que os portugueses punham nas terras onde chegavam. Bom, ali está uma outra pequena maquete em que os portugueses acabam de chegar à terra e veem-se os homens ainda a puxar os cabos, a erguer o padrão que ficaria a atestar para sempre, que os portugueses passaram por ali. É uma maquete extremamente didática, porque pode não ter sido exatamente assim, mas também não deve ter sido muito diferente. E há mais, há naus, maquetes de naus extremamente bem feitas, são modelos, nem no Museu de Marinha os há melhores. Está ali um outro navio que é a nau da carreira do Japão. Lá no Japão chamavam-lhe o navio negro. Navio negro, era já tão antigo que a madeira tinha enegrecido. Era a nau da carreira da prata fina. Isso teve um papel enorme, uma extrema importância. Levava para o Japão as mercadorias chinesas, trazia do Japão para a China a prata que aqui fazia falta e, olha, foi assim que nasceu a expressão negócios da China. Negócios da China. Há coisas mais do nosso tempo, a mim comoveram-me muito, por exemplo, as carrancas. Estão aqui 2 reproduções de carrancas de 2 cruzadores portugueses. Antigamente havia uma importante estação naval em Macau. Isso foi uma das coisas que mais aproximou Macau de Lisboa. Há muitas famílias portuguesas que ainda têm lá nas suas salas móveis chineses, peças chinesas. Bom, eram oficiais de marinha que vieram até Macau. E vieram como? Olhem, uns vieram no Vasco da Gama, o couraçado, Vasco da Gama, que foi o único couraçado que nós tivemos. Couraçado era um navio que tinha uma chapa reforçada, uma chapa de aço, que aparentemente era impenetrável
às granadas do adversário. Tivemos um couraçado e chamámos-lhe Vasco da Gama. Está ali, carranca, chamava-se aquilo uma carranca. Era a figura que ele trazia na proa. Bom, mas há uma outra ainda mais bonita, que é a carranca do Adamastor. O Adamastor é um navio que nunca devia ter sido destruído. Como sabem, um dos episódios mais emocionantes da história recente portuguesa foi o ultimátum inglês de 1890. Portugal estava a tentar expandir-se à África, a unir a costa com a contracosta, quer dizer, a fazer uma grande zona de influência humanista, cristã, portuguesa, entre Angola e Moçambique, quando aparecem os ingleses, mandam um ultimátum e dizem: alto, vocês saiam daqui, porque o plano não é ligar os dois oceanos, o Atlântico ao Índico, como vocês querem, o plano é o plano inglês, ligar o Cabo ao Cairo, toda a África a fornecer riqueza, algodão, matérias-primas para a Inglaterra, é claro. A força tem sempre razão, a gente teve que se render, mas aí todo o país se emocionou e então fez-se uma grande subscrição nacional. Imaginem para quê? A subscrição era para comprar navios de guerra que fizessem uma armada tão forte, que pudesse fazer frente à esquadra inglesa. Bom, cada um deu o que pôde, toda a gente deu pouco, nós nunca fomos ricos, e tudo junto só chegou para mandar construir um cruzador na Itália, em Livorno. Nós chamamos ao cruzador Adamastor. Eu ainda me lembro de ver o Adamastor. Hoje o que resta dele é a carranca. A carranca é, aliás, uma bela obra de escultura e representa o gigante Adamastor, o que aterrorizou os portugueses, que andava na proa desse navio. Bom, mas há mais coisas porque as navegações, não pensem que foram só portuguesas. Exatamente pela mesma altura em que os portugueses devassavam o Oceano Atlântico e faziam desse mar misterioso uma larga avenida do progresso e da esperança, e passavam do Atlântico para o Índico, e depois iam do Índico ao Pacífico e acabavam chegando aqui ao Porto de Macau. Na mesma altura, também os chineses, que já andavam há muito tempo no mar, tinham muito que contar. E nesta sala recordam-se as navegações do almirante Cheng-O. Ele era almirante, era diplomata, percorreu os mares, também passou do Pacífico ao Índico, esteve nas costas africanas a falar na grandeza do império e do seu imperador e a colocar placas como ali está uma, a dizerem que na China se respeitavam os credos de toda a gente. Era uma injustiça eu ouvir falar de marinheiros e do mar a Macau e não recordar que foram os chineses quem inventou a bússola. A bússola é a agulha magnética que aponta ao norte e que, portanto, permite navegar sem se avistar a terra. Os chineses conheciam e usavam a bússola ainda antes de Cristo. Nós na Europa só a conhecemos por volta do século XII. Bom, mas não foi só a bússola. Os instrumentos que permitiram a navegação pelos astros, tudo isso partiu da China. E esta sala também o recorda. Está ali uma maquete do navio do almirante Cheng-O. É uma maquete
enfim, presumida, porque normalmente desses navios não há vestígios, mas era um grande navio, bem maior que as naus portuguesas. Tudo isto que lhe estou a dizer é só aqui em cima, no andar de cima, o andar de onde se vê o céu, porque se descermos, em cada sala há uma lição. E quem aqui vier vê sempre crianças das escolas, debruçadas, a olhar, a aprender, a escrever com a sua pequena caligrafia, Gilianos, Infante Dom Henrique, Vasco da Gama. Que lição que isto é, não só para as crianças da China, também para certos intelectuais do meu país. Uma das peças mais curiosas do museu é este barco dragão. É uma peça autêntica. Há em toda a China centenas ou mesmo talvez milhares de barcos semelhantes a este. Barcos muito rápidos que servem só para fazer regatas. Bom, mas o sentido da regata é que vale a pena lembrar. Há muito tempo havia na China um ministro virtuoso, chamava-se Wat Yun. Wat Yun lutou com toda a força do seu coração, com toda a energia da sua alma, para acabar com a corrupção na grande China. Lutou e perdeu. Desesperado, quando viu que era inútil o seu esforço, atirou-se ao mar. Bom, e nessa altura, só nessa altura, é que o povo sentiu quanta falta fazia um ministro virtuoso. Então, nestes barcos, que eram rapidíssimos, todos entraram no mar e em ramadas vigorosas, marcadas por este tambor, pum, 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 correram os mares a tentar salvar o ministro que queria acabar com a corrupção na China. Infelizmente, não chegaram a tempo. O Wat Yun afundou-se para sempre nas profundidades do mar. Dizem que a corrupção continuou. Não sei se continuou ou não, mas queria fazer um apelo. Por favor, não deixem afundar os primeiros ministros virtuosos.